Well, é um dia tão ensolarado, a véspera do Shabat, que deveria e vai nos deixar bem besimcha, bem alegre. É um solzinho gostoso, realmente. Ok, vamos lá, algumas palavras sobre a parashá, sobre a porção semanal. Quando falamos que tem duas pessoas que são muito diferentes, são tão diferentes um da outra, se usa uma expressão interessante. Eles são que nem fogo e água. Fogo e água são extremos, opostos total. Quando falamos sobre duas pessoas que eles são opostos, falamos eles são que nem água e fogo. E nossa parashá, nossa porção semanal, vamos estudar sobre duas personalidades que são tão distantes uma da outra que nem fogo e água. Do lado temos uma pessoa chamada Bilam. Bilam, nome interessante. Ele era profeta para os povos. A única vez na Bíblia que encontramos um profeta dos povos, os povos do mundo. E esse Bilam recebeu mensageiros do rei do Moab, onde que o rei do Moab lhe convidou e falou pelo seguinte: vai amaldiçoar o povo de Israel. Eu não gosto deles, eu tenho medo deles. Assim diz o Balac, o rei do Moab. Vem, você tem uma força tremenda na tua boca. Força do mal. Eu te convido, vai amaldiçoando esse povo. Naquela noite, Deus se revelou para o Bilam e falou pelo seguinte: não vai com eles. Não tenta amaldiçoar essas pessoas, esse povo, porque é contra a minha vontade. De manhã, o Bilam se acordou e pediu para os mensageiros do Balac se retirar, porque ele não vai com eles. Se recusou de ir com eles para o Balac, sendo isso contra a vontade de Deus. Mas o Balac não desistiu. Ele entendeu que ele tem que oferecer algo melhor para Bilam, algo que realmente lhe atrai. Prometeu para ele mundos e fundos, uma recompensa financeira enorme, e falou para ele: vem comigo para amaldiçoar, vem com minhas pessoas, se junta comigo para amaldiçoar esse povo. Bilam se acordou de manhã, ele teve uma revelação divina que diz com ele o seguinte: já que você está insistindo de ir com as pessoas, você pode ir. Mas saiba que somente aquilo que eu vou te falar, que eu vou te pedir para falar, aquilo que você vai falar. Bilam se acordou de manhã, muito feliz. Achou que ele vai ter uma oportunidade de amaldiçoar os Bnei Israel. Mas durante o caminho aconteceram várias coisas estranhas. Cada um dando dicas para Bilam que ele está indo no caminho errado e mal intencionado, contra a vontade de Deus. Mas o ódio dele para os judeus era tão grande que ele ignora tudo e segue seu caminho mal intencionado. Mas o fim da história é, ele chegou, se encontrou com Balac. Mas, cada vez que ele quis abrir sua boca para amaldiçoar os Bnei Israel, saíram os melhores e maiores bênçãos que alguém poderia dar. Aquele que nós rezamos cada dia de manhã, Matovu Ohalecha Yaakov, como que são belas. Tuas tendas, Yaakov, tuas moradias, Israel, são palavras ditas pelo malvado e perverso Bilam. No fim, ele acabou falando exatamente o que Deus quis que ele fale. Era para abençoar os Bnei Israel.
quem era esse Bilam e qual que era a sua motivação, seu motivo para querer tanto amaldiçoar o Bnei Israel. Quando a Torá fala sobre Moisés, sobre o grande Moisés, a Torá fala o seguinte: nunca que os Bnei Israel tiveram um líder, profeta que nem Moisés. Disseram nossos sábios, entre os Bnei Israel, talvez não teve ninguém com essa grandeza de Moisés, mas entre os povos do mundo, se tinha. E quem era? Era o Bilam. Bilam era um profeta da mesma categoria que nem Moisés. É interessante, nenhum outro profeta entre os Bnei Israel teve essa grandeza. Bilam, sim. Realmente, ele tinha o dom da profecia. Poderia entrar em contato, em sintonia, em contato com Deus, fazer ligações fortíssimos e captar a palavra divina através da profecia. Mas vem a grande pergunta: como que pode ser que alguém da grandeza de Moisés, um profeta, alguém que está em sintonia com a vontade de Deus, poderia ter tanto ódio dentro dele? E ele sabia que amaldiçoar o Bnei Israel é uma péssima ideia. Ele menciona durante seus bênçãos que ele acabou de dar, que ele está bem a par dos grandes milagres que Deus fez, tirando os Bnei Israel da terra do Egito. Palavras do Bilam: aqui temos um povo que o próprio Deus tirou do Egito. E mesmo assim, ele está tão disposto, tão disponível, com tanta vontade para amaldiçoar pessoas e acabar com a vida deles se ele só poderia. O que está por trás disso? Tem uma parte de história que é interessante. E eu vou ler ele da própria Bíblia. Bilam se levantou de manhã, selou sua mula e foi com os dignitários moabitas. Deus estava zangado por ele estar indo, e assim o anjo de Deus postou-se no caminho para obstruí-lo. Ele estava montado em sua mula e seus 2 ajudantes estavam com ele. Mas a mula viu o anjo de Deus na estrada, com a espada desembainhada em sua mão. E a mula saiu da estrada e entrou em um campo. Bilam bateu na mula para ela voltar para a estrada. O anjo de Deus parou no caminho, entre os vinhedos, com uma parede de um lado e uma parede do outro lado. A mula viu o anjo de Deus e se apertou contra a parede. Isto pressionou as pernas do Bilam contra a parede e ele bateu na mula novamente. O anjo de Deus passou mais para frente e se colocou em um lugar estreito, sem espaço para virar para a direita ou para a esquerda. A mula viu o anjo de Deus e ela se agachou sobre Bilam. Bilam ficou furioso e bateu na mula com uma vara. Em seguida, Deus abriu a boca da mula e esta disse a Bilam: o que eu fiz a você para que me batesse estas 3 vezes? E Bilam disse à mula: é porque você me envergonhou. Se eu tivesse uma espada em minhas mãos, eu a mataria agora. Mas em seguida, Deus abriu os olhos de Bilam e ele viu o anjo de Deus na estrada com a espada em sua mão. Ele se curvou e se prostrou sobre sua face. E o anjo de Deus disse a ele: por que você bateu em sua mula essas 3 vezes? Eis que eu vim para impedi-lo, porque você está uma jornada contra Deus. E aqui, quando se vê essa história, se vê algo interessante. A mula do Bilam conseguiu enxergar algo que um profeta
tão importante, não conseguiu ver. Por quê? Para entender isso aqui, vamos voltar um pouquinho numa história do início da trajetória de Moisés. Quando Moisés volta com sua esposa Tzipora e seus filhos para Egito, após de ficar anos na terra do Midian. Tem uma história interessante. Moisés tomou sua mulher e filhos, montou sobre um burro e voltou para o Egito. Ele também levou a cajada divina em sua mão. Deus diz a Moisés, no seu caminho de volta para o Egito, reflita sobre todos os milagres que eu coloquei em sua mão. Você os usará diante do faraó, mas eu endurecerei seu coração e ele não permitirá ao povo ir. Mas em seguida aconteceu um assunto bem diferente. Quando estava no caminho da estalagem, um anjo de Deus confrontou Moisés e desejou matá-lo. Tzipora pegou uma pedra e cortou o prepúcio, de seu filho. Fez uma circuncisão, atirando aos pés dele. E ela disse, você é aquele que quem seria assassinado, meu marido. Ou seja, foi Tzipora com a atitude dela, de fazer uma circuncisão dos filhos dela, que salvou o marido. É interessante, aqui temos mais uma viagem com uma mula e família, mas essa vez tinha uma esposa para salvar a situação. O que isso significa? Qual que é a diferença entre Moisés e Bilam? Temos uma resposta que eu sei que minha esposa ia gostar mais. Moisés viajou junto, fez a viagem junto com sua esposa. A esposa falou para Moisés, te cuida. Não era. Temos que tomar atitude. E ela foi e tomou atitude. Bilam não era casado. E alguns dizem que ele teve uma amizade, vamos chamar isso de amizade demais, com sua mula. Dispensa qualquer outras explicações sobre o assunto. Mas com certeza não estava casado. Ela era Tzipora, filha de Yitro, mas ela conseguiu realmente salvar a vida dele. E por que nós entramos nessa história? Qual que é a diferença entre uma pessoa casada e uma pessoa solteira? Sobre isso que eu gostaria de dedicar alguns minutos. Hoje virou moda. Tem pessoas que vivem com o mesmo parceiro por anos, mas mesmo assim se recusam de casar. A amizade sim. E é mais da amizade até, mas estão com receio de casar. O que realmente lhes impede, o que segura eles para não assumir casamento da forma correta? Porque married life, ser casado, é um commitment, é um compromisso. Alguém que está casado, ele não pode mais fazer o que ele quer. Ele também tem que fazer aquele que ela quer. Ele tem que responder para aquilo. Antes do casamento, antes de casar, era somente você no mundo. Pelo menos no teu mundo. Você não tem responsabilidade. E isso às vezes é interessante, as pessoas acham interessante. As pessoas se sentem bem e alegres. Por que eles são bem alegres? Tem alguém que é um companheiro, mas não tem compromisso, não tem responsabilidade. Por isso, é sem responsabilidade, realmente, logo vamos ver que a vida se torna sem verdadeira felicidade. Porque no nosso relacionamento com Deus, também existe a mesma coisa. Tem pessoas que eles querem ter um relacionamento com Deus, mas sem compromisso. Faço os mandamentos de Deus quando estou afim. Quando não estou afim, não devo nada a ninguém.
E também faça os mitzvot, faça os mandamentos de Deus, não exatamente como está escrito, mas assim que começa o dia sagrado do Shabat, não pode mais acender os velas, tem horário. Por exemplo, o horário hoje é 5:10 em São Paulo. Por isso, após isso, não pode. Tem pessoas que falam, ninguém manda em mim como fazer as coisas. Faço do jeito que eu quero. Não quero compromisso, não quero responsabilidade. Casamento é bem diferente. Moisés era realmente casado com Deus. A sua preocupação e sua dedicação, o que Deus está querendo. O que Deus estava esperando para ele. Não era somente para ele se sentir bem, para ele se sentir próximo. Ele fazia aquilo que Deus realmente esperou dele. Por isso, quando ele percebeu que algo que não é da agrado de Deus, ele jamais que ia fazer aquilo. Mas Bilam era uma outra história. Tudo era em volta de si mesmo, de seu próprio ego. Ele era o profeta, aproveitou aquilo para ele se agradecer, para ele se enriquecer. E na hora que lhe foi oferecida pelo Balak uma enorme recompensa, independente se Deus está gostando ou não, ele está disposto a fazer aquilo. E essa é a diferença de água para fogo. Por isso, o que nós devemos aprender? Amar Deus é ótimo, mas amar com responsabilidade. E assim também, amor na nossa vida, com responsabilidade, com commitment. Saber que casamento significa que eu não sou o único para ser alegre. Agora cabe a mim de deixar o outro alegre também. Isso virou a minha responsabilidade. E isso é onde Bilam falhou, onde Moshe se deu bem. Mas para enfatizar o assunto, sem dúvida nenhuma, o fato da Tzipora, a esposa de Moshe, lhe acompanhar, era um grande ajuda, um grande apoio. Shabbat Shalom para todos. Espero que todos pegaram a mensagem. Alegria é juntos. Shabbat Shalom para todos e muita alegria.